Este vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias dos nossos heróis contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dá uma força. O link está na descrição. Salve, salve galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de mais um quadrinho nacional. Almanac Guará, da editora Guará. Eu tenho em mãos aqui os dois primeiros volumes dessa série mensal que vai ser feita através de temporadas. Estão previstas para a primeira cerca de 12 volumes. Você também pode fazer a assinatura do Almanac Guará, eu vou deixar o link na descrição, mas se eventualmente você não quiser fazer a assinatura, você pode adquirir, por exemplo, o primeiro volume para sentir a vibe da publicação. Ela tem aproximadamente 112 páginas, é um material em capa cartão, ó, com orelhinhas. Ele é um pouquinho menor do que o formato americano, olha só, para efeitos de comparação aqui. Material que tem, material que tem papel Pollen Bold, colorido, uma boa gramatura, como eu mencionei, 112 páginas, ao preço de R$ 29,90, mas se você fazer a assinatura, sai por R$ 25,90. Galera, esse preço realmente está muito bacana. Estamos falando de uma publicação com mais de 100 páginas, custando R$ 25,90. Isso realmente é bem interessante. Aliás, para quem quiser ter mais detalhes até sobre os bastidores, sobre a ideia do Almanac Guará, que se inspirou bastante na forma de publicações dos mangás, né, dentro daquelas quase listas telefônicas, assistam a live que a gente fez com o Rafa Pinheiro, editor do Almanac Guará. De qualquer forma, nós temos aqui 4 histórias, sendo 3 delas fixas. Apenas uma das histórias ela é mais curtinha, pode durar 1, 2 ou até mesmo 3 edições. Eu vou falar primeiramente das histórias fixas que estão tanto no volume 1 como no volume 2. A publicação Santo, que vai trazer o primeiro episódio, Assombração. O Santo ele já ganhou, né, uma publicação solo, que foi inclusive resenhada aqui no canal Central HQs. De certa forma, nós temos uma repaginada dentro das histórias aí do Santo, conforme o próprio Rafa Pinheiro explicou lá na live do canal Central HQs. Essa publicação ela se inspira em publicações como, por exemplo, John Constantine, Hellblazer, Samuel Stern, que saiu pela editora Grafite mais recentemente, uma publicação italiana, onde existe o combate ao mal, aos demônios, exorcismos, né? Todo aquele clima sobrenatural. E o protagonista, que é o Santo, ele vem acompanhado de um fantasma, de uma alma que auxilia ele nesse combate aí aos demônios. E essa história é escrita pelo Alex Mir, com desenhos do Di Lacerda e cores do Matheus Magnanini. Basicamente o Santo ele vai parar numa igreja, pois ele desconfia que na verdade o padre ele pode estar possuído por um demônio, mas as coisas não são o que realmente aparentam. É uma publicação realmente bem bacana. Material que tem desenhos muito bons e as cores ressaltam ainda mais esse trabalho artístico. Gostei bastante das cores da publicação. Já no segundo volume, nós temos outra história do Santo que é independente dessa primeira, ou seja, você consegue ler a história sem precisar ter lido o que aconteceu anteriormente. E eu gostei ainda mais desta segunda edição, que envolve uma certa lança e um pastor que acaba hipnotizando, né, o seu público, e ele obviamente tem segundas intenções, o que acaba chamando a atenção do Santo. Você percebe que nas histórias do Santo não existem muitas explicações sobre o passado do personagem. A história ela vai direto ao ponto. Muita gente pode se sentir incomodada por conta disso. Mas da onde veio isso? Da onde veio aquilo? Mas eu acredito que ir direto ao ponto vai trazer mais leitores para a publicação do que você iniciar uma história mostrando a origem do personagem, depois ir avançando. Ele pode fazer isso em futuras edições através de flashbacks. A segunda história é Ecos, com o roteiro do Lauro Cociúba, desenhos do Rafa Pinheiro, que é o editor, arte final do PR Soliver e as cores de Vitor Widergrum.
É uma história que se passa num futuro distópico, onde a população parece até um tanto nômade e o sonho delas é viver embaixo, onde vive a população mais rica. Existem edificações muito altas onde estão colocados ali as classes mais baixas dessa nova sociedade. E aí que entra em cena o trabalho artístico, né, do Rafa Pinheiro, que é arquiteto, para quem não sabe, e aí ele manja muito dessa construção de cenários, de coisas mais grandiosas. Olha só. Uma publicação onde nós vamos acompanhar a jornada desses personagens aqui que eu estou mostrando para vocês. E trata-se de um ambiente muito perigoso, né? Onde eles podem enfrentar diversas surpresas, coisas inesperadas. Eu também gostei bastante de Ecos, uma publicação muito legal. E aí, galera, nós temos a terceira, que é Cidadão Incomum, com roteiro e arte do Pedro Ivo. E aqui nós temos uma história mais voltada para a pegada de super-heróis. Inclusive lembra de uma certa forma, inclusive o próprio design do personagem, o Homem-Aranha, Peter Parker. Mas obviamente ele tem ali as suas particularidades. Se eu não me engano, esse cara aqui é o Porchat, né? Pelo menos eu acredito que seja, no talk show dele aí. Pelo menos parece ter inspirado a arte do Pedro Ivo, que eu acredito tenha feito uma arte mais digital. Eu tenho uma certa ressalva para artes digitais, acaba funcionando dentro da publicação, ele tem um traço bem bonito, mas eu prefiro realmente na prancheta. Olha só, esse é o personagem. O Cidadão Incomum é porque basicamente ele surge num mundo normal, onde as pessoas não têm superpoderes. E a partir do momento que ele é avistado e não sabem quem ele é, tratam ele como um cidadão incomum, diferente. O protagonista ele é um adolescente que é bem intencionado, mas ainda é inexperiente. Inclusive, ele não tem ideia das suas reais capacidades, não sabe exatamente a origem, né, dos seus poderes. Ele também tem um parceiro que acaba aconselhando ele, né, sobre essa nova vida super-heróica. E ele acaba combatendo a criminalidade. Ao mesmo tempo, é explorado as notícias, né, sobre as ações desse cidadão incomum. E esta primeira e a segunda edição, elas são contínuas, assim como a de Ecos, tá? Você vai seguindo ali uma história cronológica, ao contrário do Santo, onde a primeira história e a segunda, elas acabam sendo ali independentes. Então, ele vai começar a perseguir um serial killer, um cara malucaço que matou algumas pessoas, e ele se sente responsável porque ele não prendeu da forma que deveria esse bandido que acaba matando mais pessoas, foge, e ele se sente responsável. E aí nós vamos acompanhar tudo isso exatamente nessa segunda edição. Tem um lado mais político aqui, não diria panfletário, mas algumas coisas que o autor ele tenta colocar dentro da história para desenvolver a própria personalidade, né, desse protagonista. Então ele mexe com questões sociais, até sobre o que fazer, né, com um bandido que sai matando pessoas, é um criminoso realmente de alta periculosidade, é um personagem que também tem superpoderes. Lembra um pouquinho o Manto, né? De Manto e Adaga, a criação do Bill Mantlo. Então você descobre que não existe somente o cidadão incomum que possui superpoderes. Inclusive a origem dele é meio que um mistério, tem a ver ali com um meteoro, que na verdade dizem que não é um meteoro, era um ser estranho que caiu no planeta Terra. E eu gostei da vibe da publicação, tem ação, tem umas pitadas de humor, essa questão política que pelo menos para mim não soou assim panfletária, vamos dizer assim, mas ficou mais ali no limite. E aí nós chegamos na última edição, é uma publicação mais curta, que vai só até o volume 2, que tem o roteiro do Alex Mir com a arte do Marcelo Costa.
que vai tratar de um clube de futebol da primeira divisão do Campeonato Paulista, mas que está prestes a cair, a ser rebaixada para a segunda divisão. Então a história é focada nos bastidores, contratação de jogadores, de técnicos, o quanto os jogadores se sentem pressionados, né? Por exemplo, num lance decisivo, o técnico que é demitido, os bastidores realmente de um clube pequeno de futebol. O Alex Miller ele consegue conduzir a história realmente de forma que prende a atenção do leitor. Mas a história ela acaba sendo finalizada de uma forma um tanto brusca já na segunda edição. Eu gostaria que essa história tivesse pelo menos mais 3, 4 capítulos aí, finalizando com 5, acho que dava para desenvolver ainda melhor essa história chamada Segundo Tempo. Mas foi outra publicação que também me agradou. Eu posso dizer para vocês, galera, que são histórias realmente muito legais de se acompanhar, despretensiosas, divertidas. E eu realmente acabei gostando desses 2 volumes aí do Almanaque Guará. Tomara que a publicação continue com histórias desse nível, ou ainda melhores, né? Que seria muito bom para os leitores, mas é um material que eu realmente indico para vocês. Obviamente tem a diferença de uma história ser um pouco melhor, enfim, mas em termos gerais, eu diria que a publicação ela se mantém num patamar semelhante entre as histórias que estão compiladas em cada um desses almanaques aqui, né? Esse aqui, no caso, é o volume 1. De qualquer forma, que nota eu dou para essa publicação? Eu dou a nota 8. Foi realmente uma publicação que me agradou. Eu li o volume 1, já corri para ler o volume 2. Então é um material, galera, que eu indico para vocês. Dito isso, eu espero que esse vídeo tenha auxiliado vocês de alguma forma. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!